Estamos fazendo uma pergunta muito simples e muito complexa. Por que nós, seres humanos, não fomos capazes de resolver esse problema do relacionamento? Embora vivamos sobre essa terra há milhões de anos. Será porque cada um tem a sua imagem particular e especial, formada pelo pensamento, e que o nosso relacionamento se baseia em duas imagens? A imagem que o homem cria dela, da mulher, e a imagem que a mulher cria dele. Assim, nesse relacionamento, somos como duas imagens que vivem juntas. Isso é um fato. Se vocês observarem por vocês mesmos, com muito cuidado, se é possível fazer essa observação, vocês terão criado uma imagem dela e ela criou um quadro, uma estrutura verbal de você, o homem. Assim, o relacionamento é feito entre essas duas imagens. Essas imagens foram formadas pelo pensamento. E o pensamento não é amor. Todas as lembranças desse relacionamento, de um com o outro, os quadros, as conclusões de um a respeito do outro, se observarmos cuidadosamente, sem qualquer preconceito, são produtos do pensamento. São um resultado de várias lembranças, experiências, irritações e solidões. E assim o nosso relacionamento de um com o outro não é amor, mas a imagem que o pensamento formou. Assim, se devemos entender a realidade das relações, temos que entender todo o movimento do pensamento, porque vivemos pelo pensamento. Todas as nossas ações se baseiam no pensamento. Todos os grandes edifícios, as catedrais, igrejas, templos e mesquitas do mundo são o resultado do pensamento. E tudo dentro desses edifícios religiosos, as figuras, os símbolos, a imagem, tudo é invenção do pensamento. Não há como refutar isso. O pensamento criou não apenas os mais maravilhosos edifícios e o conteúdo desses edifícios, mas também criou os instrumentos da guerra, a bomba sob todas as suas formas. O pensamento também produziu o cirurgião e os seus maravilhosos instrumentos tão delicados na cirurgia. E o pensamento também produziu o carpinteiro, o seu estudo da madeira e os instrumentos que ele usa. O conteúdo de uma igreja, a habilidade de um cirurgião, a perícia do engenheiro que constrói uma bela ponte, tudo é resultado do pensamento. Não há como refutar isso. Assim temos que examinar o que é o pensamento e por que os seres humanos vivem do pensamento. E por que o pensamento produz esse caos no mundo. A guerra e a falta de relacionamento de uns com os outros. Examinar a grande capacidade do pensamento, com a sua extraordinária energia. Também devemos perceber como o pensamento trouxe durante milhões de anos esse pesar para a humanidade. Por favor, observemos isso juntos. Vamos examinar isso juntos. Não se oponham apenas ao que o conferencista está dizendo, mas examinemos juntos o que ele está dizendo, de modo que possamos entender o que está realmente acontecendo a todos nós, seres humanos, pois nós estamos nos destruindo. O pensamento é uma resposta da lembrança das coisas passadas. Ele também se projeta como esperança para o futuro. A memória é o conhecimento e o conhecimento é a memória da experiência. Isso é, há experiência e da experiência se faz o conhecimento como memória e pela memória vocês agem. Com essa ação vocês aprendem o que quer dizer mais conhecimento. Assim vivemos nesse ciclo. Experiência, memória, conhecimento, pensamento e daí para a ação, sempre vivendo dentro do campo do conhecimento. Falamos sobre uma coisa muito séria. Não se trata de algo para um fim de semana, para ouvir casualmente. Trata-se de algo que está relacionado com uma mudança radical da consciência humana.
Assim temos que pensar em tudo isso, olhar juntos e perguntar por que nós, seres humanos que vivemos nessa terra há tantos milhões de anos, ainda somos o que somos. Podemos ter avançado tecnologicamente, ter melhores meios de comunicação, melhor transporte, higiene e assim por diante. Mas internamente, somos mais ou menos os mesmos, infelizes e inseguros, solitários, carregando o pesar interminavelmente. E qualquer homem sério, quando se defronta com esse desafio, deve responder a ele e não pode aceitá-lo casualmente e dar as costas. É por isso que essas reuniões são muito sérias, mas muito sérias mesmo, porque temos que aplicar as nossas mentes e os nossos corações para descobrirmos se é possível produzir uma mudança radical em nossa consciência e, portanto, em nossa ação e comportamento. O pensamento nasce da experiência e do conhecimento, e não há nada absolutamente sagrado a respeito do pensamento. Pensar é um ato materialista, é um processo da matéria, e nós confiamos no pensamento para resolver os nossos problemas na política, nas religiões e nas nossas relações. O nosso cérebro, a nossa mente, são condicionados e educados para resolver os problemas. O pensamento criou os problemas e depois o nosso cérebro, a nossa mente, são treinados para resolvê-los com mais pensamento. Todos os problemas são criados psicologicamente, interiormente pelo pensamento. Acompanhe o que acontece. O pensamento cria o problema psicologicamente. A mente é treinada para resolver os problemas com mais pensamento. E assim o pensamento, ao criar o problema, tenta depois resolvê-lo. Assim ele é preso num processo contínuo, numa rotina. Os problemas estão se tornando cada vez mais complexos, mais insolúveis, e por isso devemos descobrir se é possível abordarmos a vida de um modo diferente. Não através do pensamento, porque o pensamento não resolve os nossos problemas. Pelo contrário, o pensamento produziu uma complexidade ainda maior. Devemos descobrir se é possível ou não, se há uma dimensão diferente, uma abordagem totalmente diferente da vida. Por isso é importante entender a natureza do pensamento. O nosso pensamento se baseia na lembrança das coisas passadas. Pensar no que aconteceu uma semana atrás, ficar nisso, modificado no presente e projetá-lo no futuro, esse é realmente o movimento da nossa vida. Assim, o conhecimento tornou-se muito importante para nós, mas o conhecimento nunca se completa. Portanto, o conhecimento sempre vive dentro da sombra da ignorância. E esse é um fato. Não é invenção ou conclusão do conferencista, mas é assim. O amor não é lembrança. O amor não é conhecimento. O amor não é desejo ou prazer. Lembrança, conhecimento, desejo e prazer estão baseados no pensamento. O nosso relacionamento de uns com os outros, embora próximo, se for olhado com cuidado, baseia-se na lembrança, que é pensamento. Assim, essa relação, embora vocês possam dizer que amam as suas esposas ou os seus maridos ou as suas namoradas, está na realidade baseada na lembrança, que é pensamento. E nisso não há amor. Vocês percebem realmente esse fato? Ou vocês dizem, que coisa mais terrível de se dizer, eu realmente amo minha esposa. Mas será mesmo? Pode haver amor quando há ciúme, posse, ligação, quando cada um está perseguindo sua própria e particular ambição, cobiça e inveja,
como duas linhas paralelas que nunca se encontram? Isso é amor? Eu espero que estejamos pensando juntos, observando juntos como dois amigos que caminham por uma estrada e veem o que está à sua volta. Não apenas aquilo que está muito próximo e pode ser imediatamente percebido, mas o que está à distância. Estamos fazendo a viagem juntos, talvez afetuosamente de mãos dadas. Dois amigos examinando amigavelmente o complexo problema da vida. Nenhum deles é líder ou guru, porque quando vemos na realidade que a nossa consciência é a consciência do resto da humanidade, então percebemos que somos tanto o guru quanto o discípulo, tanto o professor quanto o aluno, porque tudo isso está na nossa consciência. Essa é uma percepção extraordinária. Assim, quando começamos a nos entender profundamente, nós nos tornamos uma luz para nós mesmos e não ficamos mais dependendo de uma pessoa, de um livro ou de uma autoridade. Inclusive essa do conferencista. De modo que somos capazes de entender todo esse problema do viver e do ser, uma luz para nós mesmos. O amor não tem nenhum problema. E para entender a natureza do amor e da compaixão, com a sua própria inteligência, devemos entender juntos o que é o desejo. O desejo possui uma extraordinária vitalidade, uma extraordinária persuasão, um impulso e alcance. Todo o processo do vir-a-ser, do sucesso, está baseado no desejo. Desejo que faz com que nos comparemos uns com os outros, imitemos, nos conformemos, e é muito importante, ao entendermos a nossa natureza, entender o que é o desejo. Não suprimi-lo, não fugir dele, não transcendê-lo, mas entendê-lo, perceber todo o seu ímpeto. Podemos fazer isso juntos, o que não quer dizer que vocês, então, estejam aprendendo com o conferencista. O conferencista nada tem para lhes ensinar. Por favor, percebam isso. O conferencista está apenas agindo como um espelho, no qual vocês podem se ver. Então, quando vocês se virem claramente, poderão descartar o espelho. Ele não terá mais nenhuma importância. Vocês podem quebrá-lo. Entender o desejo exige atenção e seriedade. É um problema muito complexo entender por que os seres humanos viveram dessa extraordinária energia do desejo, assim como da energia do pensamento. E qual é a relação entre o pensamento e o desejo? Qual é a relação entre o desejo e a vontade? Vivemos muito pela vontade. Assim, qual é o movimento, a fonte e a origem do desejo? Se nos observarmos, veremos a origem do desejo. Ele começa com as respostas sensoriais, depois o pensamento cria a imagem, e nesse momento começa o desejo. Vemos algo na vitrine, um vestido, uma camisa, um carro, seja lá o que for, nós vemos isso e temos a sensação. E então o tocamos e o pensamento diz: se eu vestir essa camisa ou vestido, como vai ficar bem? Isso cria as imagens e então começa o desejo. Assim, a relação entre o desejo e o pensamento é muito próxima. Se não houvesse o pensamento, haveria apenas a sensação. O desejo é a quintessência da vontade. O pensamento domina a sensação e cria o estímulo, o desejo, a vontade de possuir. Quando o pensamento opera no relacionamento, que é a lembrança que é a imagem que um cria do outro pelo pensamento, não pode haver amor. O desejo
o desejo sexual ou outras formas de desejo, impede o amor, porque o desejo faz parte do pensamento. Devemos considerar em nosso exame a natureza do medo, porque somos todos presos a essa coisa terrível chamada medo. Parecemos não ser capazes de resolvê-lo. Vivemos com ele, nos acostumamos com ele, ou dele escapamos através da diversão, da adoração, por meio de várias formas de entretenimentos religiosos e outros mais. O medo é comum a todos nós. Quer vivamos nesse país ordeiro e limpo ou na Índia, onde há desordem e superpopulação. O problema é o mesmo. O medo com que o homem tem vivido durante milhões e milhões de anos e que não foi capaz de resolver. Será possível? Estamos fazendo essa pergunta seriamente. Será possível ficarmos totalmente, completamente livres do medo? Não apenas das formas físicas do medo, mas da forma muito mais sutis do medo interior, dos medos conscientes e dos medos profundos e não descobertos, que nós jamais soubemos que existem. O exame desses medos não significa análise. Está na moda procurar o analista quando se tem qualquer problema. Mas o analista é como você e eu. Ele apenas possui uma determinada técnica. A análise implica a existência de um analista. E será o analista diferente daquilo que ele analisa? Ou será o analista o analisado? O analista é o analisado. Esse é um fato óbvio. Se estou me analisando, quem é o analista em mim que diz, devo analisar? E ainda o analista que se separa do analisado e que depois examina aquilo que deve ser analisado. Assim, o analista é aquilo que ele está analisando. Eles são a mesma coisa. Separá-los é um truque que o pensamento nos prega. Mas quando nós observamos, não há análise. Há apenas o observar das coisas como elas são. Observar o que realmente é, não analisar o que é. Porque no processo da análise, podemos nos enganar. Se vocês gostam desse jogo, vocês podem jogá-lo e irão jogá-lo interminavelmente até a morte, analisando e nunca produzindo uma transformação radical dentro de vocês mesmos. Enquanto que olhar para o presente como ele é, não como um alemão, inglês ou francês, ou como isto ou aquilo, ver o que realmente está acontecendo é observação pura das coisas como elas são. Observar o que é o medo não é examinar a causa do medo, o que implica em análise e ir cada vez mais para trás, até a origem do medo. É aprender a arte de observar. E não traduzir ou interpretar o que observamos, mas apenas observar, como observaríamos uma linda flor. No momento em que a desmontamos, a flor não existe mais. É isso o que a análise faz. Mas observe a beleza de uma flor, ou a luz noturna sobre uma nuvem, ou uma árvore solitária numa floresta. Apenas observe. Assim, do mesmo modo, podemos observar o medo e qual é a raiz do medo, não os vários aspectos do medo. Estamos perguntando se é possível ficarmos absolutamente livres do medo. Psicologicamente, interiormente, qual é a raiz do medo? O que significa o medo? O medo não nasce de alguma coisa que nos causou dor no passado e que pode acontecer de novo no futuro. Não o que pode acontecer agora, mas porque agora não há medo algum. Vocês podem constatar por vocês mesmos que o medo é um processo do tempo. Alguma coisa que aconteceu na semana passada, um incidente que causou dor psicológica ou física.
E disso vem o medo de que tal coisa possa acontecer de novo amanhã. O medo é um movimento no tempo. Um movimento do passado para o presente, modificando o futuro. Assim, a origem do medo é o pensamento. E o pensamento é tempo, é o acúmulo do conhecimento pela experiência, a resposta da memória como pensamento e depois ação. Assim, pensamento e tempo são um só. O pensamento e o tempo são as raízes do medo. Isso é bem óbvio. É assim. Agora, não se trata de deter o pensamento ou do tempo. Naturalmente, seria impossível detê-los, porque a entidade que diz devo deter o pensamento faz parte do pensamento. Assim, a ideia de deter o pensamento é absurda. Implica um controlador que está tentando controlar o pensamento, e esse controlador é criado pelo pensamento. Por favor, observem apenas isso. A observação é em si mesma uma ação. Não que devamos fazer alguma coisa com relação ao medo. Será que vocês entendem isso? Suponhamos que eu tenha medo de uma ou outra coisa, da escuridão, por exemplo, de que minha esposa vai embora, da solidão, disso ou daquilo. Estou profundamente apavorado. Você aparece e me explica todo o movimento do medo, a origem do medo, que é tempo. Eu senti dor, passei por algum acidente ou incidente que me causou dor. Isso está registrado no cérebro. E a memória desse incidente passado produz o pensamento de que isso possa acontecer de novo. E, portanto, há o medo. Então você me explica isso e eu ouço com muito cuidado a sua explicação, percebo a sua lógica, a sua sensatez, não a rejeito e ouço. Isso significa que o ouvir se torna uma arte. Eu não rejeito o que você está dizendo, nem aceito, mas observo. E observo que o que você me diz a respeito do tempo e do pensamento é real. Eu não digo devo deter o tempo e o pensamento, mas como me foi explicado, eu apenas observo como nasce o medo, que é um movimento do pensamento, do tempo. Eu apenas observo esse movimento e não me afasto dele. Não fujo dele, mas vivo com ele. Olho para ele e ponho toda a minha energia em olhá-lo. Então, vejo que o medo começa a se dissolver, porque nada fiz a seu respeito. Apenas observei, lhe dei toda a minha atenção. Essa mesma atenção é como esclarecer o medo. A atenção significa dar toda a sua energia para esta observação. Por que o homem persegue o prazer? Por favor, perguntem a vocês mesmos. Por quê? Será o prazer o oposto da dor? Todos nós sofremos dor de diversas espécies, tanto físicas quanto psicológicas. Psicologicamente, a maior parte de nós, desde a infância, foi ferido, machucado. Isso é dor. A consequência dessa dor tem sido se recolher, se isolar, para não sermos mais feridos. Desde a infância, passando pela escola, ao nos compararmos com alguém mais talentoso, nos machucamos. E os outros nos machucaram pelas várias formas de ralhar, de dizer alguma coisa brutal nos aterrorizando. E a esse ferimento profundo, com todas as suas consequências, que são o isolamento, a resistência, cada vez um recolhimento maior. E nós pensamos que o oposto disso é o prazer. A dor e o seu oposto, que é o prazer. Será que a bondade é o oposto daquilo que não é bom?
Se a bondade é o oposto, então a bondade contém o seu próprio oposto. Portanto, não é bom. A bondade é algo totalmente à parte daquilo que não é a bondade. Assim, será o prazer alguma coisa oposta à dor? Será um contraste? Estamos sempre perseguindo o contraste, o oposto. E assim perguntamos, será o prazer inteiramente separado, como a bondade, daquilo que não é agradável? Ou estará o prazer contaminado pela dor? Quando olhamos cuidadosamente para o prazer, ele é sempre lembrança, não é? Nunca dizemos quando estamos felizes, como estou feliz. É sempre depois. É a lembrança daquilo que lhes deu prazer, como um belo pôr do sol, o esplendor de um entardecer, cheio daquela luz extraordinária que nos proporcionou o grande deleite. Depois isso é lembrado e nasce o prazer. Assim, o prazer também faz parte do pensamento, é óbvio. Entender o relacionamento, o medo, o prazer e o pesar é trazer ordem para nossa casa. Sem ordem, provavelmente não poderemos meditar. Agora o conferencista deixa a meditação para o fim da palestra, porque não há nenhuma possibilidade de meditação correta se vocês não colocarem ordem na sua casa. Se a casa psicológica está em desordem, se o que vocês são está em desordem, de que interessa a meditação? Trata-se apenas de uma fuga. Isso leva a todas as espécies de ilusões. Vocês podem sentar-se de pernas cruzadas ou ficar de cabeça para baixo para o resto das suas vidas, mas isso não é meditação. A meditação deve começar produzindo completa ordem em suas casas. Ordem em seus relacionamentos, ordem em seus desejos, prazeres e assim por diante. Uma das causas da desordem em nossa vida é o pesar. Esse é um fator comum, uma condição comum a todos os seres humanos. Todos passam por essa tragédia do pesar, seja no mundo asiático ou no mundo ocidental. De novo, essa é uma coisa comum que todos compartilhamos. Não há apenas o assim chamado pesar pessoal, mas há o pesar da humanidade. Os pesares que as guerras produziram, 5.000 anos de registros históricos e, a cada ano, houve uma guerra, morte, violência, terror, brutalidade, mutilação de pessoas, pessoas que não têm mãos, olhos, os horrores e a brutalidade das guerras que produziram uma miséria incalculável para a humanidade. Não é apenas o nosso próprio pesar, mas o pesar de toda a humanidade. O pesar de ver um homem que nada possui, apenas um pedaço de pano e que assim vai permanecer pelo resto da sua vida. Não tanto nesses países ocidentais, mas no mundo asiático é assim. E quando vemos essa pessoa, há pesar. Também há pesar quando as pessoas são iludidas, indo de um guru para o outro, fugindo de si mesmas. É um pesar observar isso. Pessoas inteligentes irem para o Oriente, escreverem livros sobre ele, descobrindo algum guru, e tantos caem nesse contrassenso. Ao pesar que surge quando vemos o que os políticos estão fazendo no mundo, pensando em termos de tribalismo, ao pesar pessoal e a imensa nuvem do pesar da humanidade. O pesar não é uma coisa romântica, sentimental e lógica. Ele existe. Vivemos com esse pesar desde tempos imemoriais e, aparentemente, não resolvemos esse problema. Quando sofremos, procuramos consolo, o que é uma fuga do fato do pesar. Quando há esse desgosto,
Vocês tentam todas as formas de passatempo e fuga, mas ele sempre persiste. Aparentemente, a humanidade não o resolveu. E estamos fazendo essa pergunta. É possível ficar livre disso completamente? Não evitando o pesar, não procurando consolo, não fugindo para alguma teoria fantasiosa, mas será possível viver com isso? Entendam essas palavras. Viver com isso. Elas não significam deixar que o pesar se torne um hábito. A maioria das pessoas vive com o pesar, com o nacionalismo, que é muito destrutivo. Vivem com as suas próprias conclusões religiosas em separado. Vivem com as suas próprias ideias e ideais fantasiosos que, ademais, trazem conflito. Assim, vivam com alguma coisa. Vivam com o pesar, não o aceitando, não se habituando a ele, mas olhem-no, observem-no, sem qualquer fuga, sem qualquer perguntar, tentando ir além dele, mas apenas segurem-no em suas mãos e olhem. O pesar também faz parte do extraordinário sentido de solidão. Vocês podem ter muitos amigos, podem ser casados, podem possuir toda espécie de coisas, mas interiormente há esse sentimento de completa solidão. E isso faz parte do pesar. Observem essa solidão sem qualquer direção, sem tentar ir além dela, sem tentar descobrir um substituto para ela. Vivam com ela. Não a cultivem, não se tornem psicóticos a seu respeito, mas deem toda a atenção a essa solidão, a esse desgosto e a esse pesar. É uma grande coisa entender o sofrimento, pois onde há liberdade do pesar, há compaixão. Não temos compaixão enquanto estivermos ancorados em qualquer crença, em qualquer forma particular de símbolo religioso. Compaixão significa-se libertar-se do pesar. Onde há compaixão, há amor. Com essa compaixão está a inteligência. Não a inteligência do pensamento, com a sua astúcia, com seus ajustamentos, com a sua capacidade de construir qualquer coisa. Compaixão significa o fim do pesar, e somente então há inteligência. Somos como dois amigos sentados no parque, num dia agradável, conversando a respeito da vida, dos nossos problemas, investigando a própria natureza da nossa existência e nos perguntando com seriedade por que a vida tornou-se um problema. Porque, embora intelectualmente sejamos muito sofisticados, a nossa vida diária é tão tediosa, sem qualquer sentido, exceto da sobrevivência, o que ademais é um tanto duvidoso. Porque a vida, a existência diária, tornou-se essa tortura. Podemos ir à igreja, seguir algum líder, político ou religioso, mas a vida diária é sempre uma perturbação. Embora certos períodos sejam ocasionalmente alegres e felizes, há sempre uma nuvem escura em nossa vida. E esses dois amigos, como nós somos, vocês e o conferencista, estão discutindo juntos de uma maneira amigável, com talvez afeto, com desvelo, com preocupação, se é de todo possível viver a nossa vida diária sem um único problema. Embora sejamos altamente instruídos, tenhamos determinadas carreiras e especializações, ainda assim temos essas lutas não resolvidas, a dor e o sofrimento, e às vezes a alegria e o sentimento de não sermos totalmente egoístas.
Assim, vamos abordar essa questão do porquê nós, seres humanos, vivemos como vivemos. Indo para o escritório das 9 às 5 ou 6 horas, durante 50 anos, e sempre com o cérebro, a mente constantemente ocupados. Nunca há uma quietude, nunca há paz, mas sempre essa ocupação com uma ou outra coisa. E assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida diária, monótona, um tanto solitária, uma vida insuficiente. E tentamos fugir dela através da religião, das várias formas de entretenimento. No fim do dia ainda estamos onde estivemos durante milhares e milhares de anos. Parece que mudamos muito pouco psicologicamente e interiormente. Os nossos problemas aumentam e há sempre o medo da velhice, da doença, de algum acidente que nos extinga. Assim é a nossa existência, da infância até a morte. Quer seja voluntária ou involuntariamente, morremos. Parece que não fomos capazes de resolver esse problema, o problema da morte. Quando vamos envelhecendo, principalmente, nos lembramos de todas as coisas que aconteceram, dos momentos de prazer, dos momentos de dor, e de pesar e das lágrimas. No entanto, sempre há essa coisa desconhecida chamada morte, da qual a maioria de nós tem medo. E como dois amigos sentados no banco de um parque, não nesse salão com toda essa iluminação que é um pouco feia, mas sentados à luz mosqueada, com o sol peneirando através das folhas, os patos na água do canal e a beleza da terra, vamos discutir isso juntos. Vamos discutir juntos como dois amigos que tiveram uma vida longa e séria, com todos os seus problemas. Os problemas do sexo, da solidão, do desespero, da depressão, da ansiedade, da incerteza. Uma sensação de não sentido e, ao fim disso, sempre a morte. Ao conversarmos sobre a morte dela, nos aproximamos intelectualmente. Isso é, nós a racionalizamos. Dizemos que ela é inevitável, que não devemos temê-la ou fugir dela através de alguma forma de crença na vida após a morte, na reencarnação. Ou, se vocês forem altamente intelectualizados, dizendo para vocês mesmos que a morte é o fim de todas as coisas, da nossa existência, das nossas experiências, das nossas lembranças, sejam elas ternas, agradáveis ou abundantes. É também o fim da dor e do sofrimento. O que significa tudo isso? Essa vida que é, na realidade, se nós a examinarmos com muito cuidado, um tanto sem sentido. Podemos intelectualmente, verbalmente, construir um sentido para a vida, mas o modo como nós, na realidade, vivemos tem muito pouco sentido. Viver e morrer é tudo o que sabemos. Tudo mais é teoria e especulação. A busca sem sentido de uma crença na qual encontremos alguma espécie de segurança e esperança. Temos os ideais projetados pelos pensamentos e lutamos para alcançá-los. Essa é a nossa vida. Até mesmo quando somos muito jovens, cheios de vitalidade e energia, com o sentimento de que podemos fazer quase tudo. Mas com o passar da juventude, da meia-idade e da velhice, sempre fica essa questão da morte. Não estamos apenas, se é possível fazer essa observação, ouvindo uma série de palavras, algumas ideias, mas, pelo contrário, estamos juntos. Quero dizer, juntos, investigando todo esse problema do viver e do morrer. E ou vocês o fazem com o coração, com toda a mente, ou então de uma forma parcial e superficial. E desse modo,
com muito pouco sentido. Antes de mais nada, devemos observar que o nosso cérebro nunca age plenamente e completamente. Nós usamos apenas uma pequena parte dele. Essa parte é a atividade do pensamento. Sendo em si uma parte, o pensamento é incompleto. O cérebro funciona numa área muito restrita. Ele depende dos nossos sentidos, que também são limitados e parciais. A totalidade dos sentidos nunca é livre e desperta. Eu não sei se vocês já sentiram, ao olharem alguma coisa com todos os seus sentidos, ao olharem o mar, os pássaros e o luar sobre um relvado verde, já perceberam se olharam parcialmente ou com todos os sentidos totalmente despertos? Os dois estados são inteiramente diferentes. Quando vocês olham para alguma coisa parcialmente, estão fixando mais a atitude centrada, separativa e egoísta do viver. Mas quando vocês olharem para o luar sobre a água, que deixa um caminho prateado com todos os sentidos, isso é, com a mente, com o coração, com os nervos, pondo toda a atenção nessa observação, então vocês verão por vocês mesmos que não há nenhum centro do qual estejam observando. O nosso ego, a nossa personalidade, toda a estrutura como indivíduos é inteiramente formada pela memória. Nós somos memória. Por favor, esse é um assunto para investigar. Não o aceitem. Observem-no e ouçam. O conferencista está dizendo que você, o ego, o eu, são todos completamente memória. Não há nenhum lugar ou espaço onde haja claridade. Vocês podem acreditar, ter esperança, ter fé, que haja em vocês alguma coisa incontaminada. Algo que seja Deus, que seja a fagulha do intemporal. Vocês podem acreditar em tudo isso, mas essa crença é apenas ilusória. Todas as crenças são ilusórias. Mas o fato é que toda a nossa existência é inteiramente feita de memória, de lembranças. Não há lugar ou espaço interior que não seja memória. Vocês podem investigar isso. Se estiverem se indagando seriamente, verão que o eu, o ego, é todo memória e lembranças. E essa é a nossa vida. Nós funcionamos, nós vivemos da memória e para nós a morte é o fim dessa memória. Eu estou falando comigo mesmo ou estamos juntos nisso? O conferencista está acostumado a falar ao ar livre, debaixo de árvores, ou sobre uma vasta tenda, sem essas luzes ofuscantes. Então podemos ter uma comunicação íntima uns com os outros. Na realidade, há apenas eu e você conversando juntos. Não essa audiência enorme num vasto salão, mas você e eu sentados às margens de um rio, num banco, discutindo isso juntos. E um diz para o outro, não somos nada além da memória. E é a esta memória que estamos presos. A minha casa, a minha propriedade, a minha experiência, o meu relacionamento, o escritório ou a fábrica para onde eu vou, a arte de que eu gosto de poder utilizar durante um certo período de tempo. Eu sou tudo isso. A tudo isso o pensamento está ligado. É a isso que chamamos de viver, e essa ligação cria todas as formas de problemas. Quando estamos ligados ao medo da perda, estamos ligados porque estamos sozinhos, com uma profunda e permanente solidão que é sufocante, isoladora e depressiva. E quanto mais estamos ligados a outra pessoa, o que ademais é memória, pois o outro é uma memória, mais problemas existem. Estou ligado ao nome, à forma, e minha existência é a ligação a essas memórias que eu reuni durante a minha vida.
Onde há ligação, observo que há corrupção. Quando estou ligado a uma crença, na esperança de que nessa ligação haja uma certa segurança, tanto psicológica quanto fisicamente, essa ligação impede um exame maior. E tenho medo de examinar quando estou fortemente ligado a alguma coisa, a uma pessoa, a uma ideia, a uma experiência. Assim, onde há ligação, existe corrupção. Toda a nossa vida é um movimento dentro do campo do conhecido. Isso é óbvio. A morte significa o fim do conhecido. Significa o fim do organismo físico, o fim de toda a memória que sou eu, pois eu nada mais sou do que memória, sendo a memória o conhecido. E eu estou com medo de deixar tudo isso ir-se. O que significa a morte? Acho que isso está completamente claro, pelo menos verbalmente. Intelectualmente, podemos aceitar isso de modo lógico e sensato. É um fato. O mundo asiático acredita na reencarnação. Isso é, que a alma, o ego, o eu, que é um feixe de memórias, renascerá mais uma vez para uma vida melhor se eles se comportarem corretamente agora, se conduzirem corretamente, se levarem uma vida sem violência, sem cobiça e assim por diante. Então, na próxima reencarnação, eles terão uma vida melhor, uma posição melhor. Mas a crença na reencarnação é apenas uma crença, porque os que possuem esta forte crença não vivem uma vida correta hoje. É apenas uma ideia de que a próxima vida será maravilhosa. Eles dizem que a qualidade da próxima vida deve corresponder à qualidade da vida atual. Mas a vida atual é tão torturante, tão exigente, tão complexa, que eles esquecem a crença e lutam, se iludem, tornam-se hipócritas e aceitam toda forma de vulgaridade. Essa é uma resposta à morte, acreditar na outra vida. Mas o que é que irá reencarnar? O que é que irá continuar? O que é que tem continuidade na nossa vida atual? É a lembrança das experiências de ontem, dos prazeres, dos medos, das ansiedades. E isso continuará a vida toda, a menos que rompamos e nos afastemos dessa corrente. Agora, a questão é a seguinte: será possível, enquanto se vive com toda a energia, capacidade e agitação, terminar, por exemplo, com a ligação? Porque é isso que vai acontecer quando vocês morrerem. Vocês podem estar ligados à sua esposa ou ao seu marido, à sua pobreza. Podem estar ligados a alguma crença num Deus, o que é apenas uma projeção ou uma invenção do pensamento. Mas vocês estão ligados porque há um certo sentimento de segurança, por mais ilusória que possa ser. A morte significa o fim dessa ligação. Agora, enquanto vivemos, podemos terminar voluntariamente, facilmente, sem qualquer esforço com essa forma de ligação. O que significa morrer para uma coisa que vocês conheceram, uma coisa que vocês seguem. Vocês conseguem fazer isso? Porque isso é morrer junto com viver. Não separado por 50 anos ou mais, à espera de alguma doença que dê cabo de vocês. É viver com toda a sua vitalidade, energia, capacidade intelectual e com um grande sentimento. E, ao mesmo tempo, para determinadas conclusões, para determinadas idiosincrasias, experiências, ligações, ferimentos, terminar, morrer. Isso é, enquanto viver, viver também com a morte. Então, a morte não é algo distante.
A morte não é uma coisa que está no fim da nossa vida, produzida por um acidente, doença ou velhice, mas pelo contrário, o fim de todas as coisas da memória. Isso é a morte, uma morte não separada da vida. Devíamos também considerar como dois amigos sentados junto às margens de um rio, com a água clara correndo, não a água enlamaçada e poluída, vendo o movimento das ondas e perseguindo-se rio abaixo. Por que a religião representou uma parte tão grande na vida das pessoas, desde os tempos mais antigos até hoje? O que é uma mente religiosa? Como é ela? O que a palavra religião significa realmente? Porque, historicamente, as civilizações desapareceram e novas crenças tomaram o seu lugar. O que produziu novas civilizações e novas culturas? Não o mundo tecnológico dos computadores, dos submarinos, dos materiais de guerra, nem dos homens de negócio, nem dos economistas, mas as pessoas religiosas de todo o mundo produziram uma mudança tremenda. Assim devemos indagar juntos o que queremos dizer com religião, qual é o seu significado. Será apenas uma mera superstição ilógica e sem sentido? Ou há alguma coisa maior, alguma coisa infinitamente bonita? Para descobrir isso, não será necessário estarmos discutindo isso juntos como dois amigos. Não será necessário estar livre de todas as coisas que o pensamento inventou sobre a religião. O homem sempre procurou alguma coisa além da existência física. Ele sempre pesquisou, perguntou, sofreu e torturou-se para descobrir se há alguma coisa que não pertença ao tempo, que não pertença ao pensamento, que não seja crença nem a fé. Para descobrir isso, devemos estar absolutamente livres. Pois se vocês se fixarem numa determinada forma de crença, essa mesma crença impedirá a investigação do que é eterno, se há essa coisa. A eternidade que está além de todo o tempo, além de toda medida. E assim devemos estar livres. Se somos sérios na indagação do que é religião, devemos ser livres de todas as coisas que o pensamento inventou sobre o que é considerado religioso. Isso é, todas as coisas que o hinduísmo, por exemplo, inventou com as suas superstições, com as suas crenças, com as suas imagens e a sua literatura antiga, como os Upanishads. Devemos ser completamente livres de tudo isso. Se estamos ligados a tudo isso, então será impossível, naturalmente, descobrir aquilo que é original. Vocês entendem o problema? Se a minha mente, o meu cérebro, está condicionado pelas superstições hindus, crenças, dogmas e idolatria, com toda a tradição antiga, então ela está amarrada a isso e não se pode mover, não é livre. Do mesmo modo, devemos ser livres totalmente de todas as invenções do pensamento, dos rituais, dogmas, símbolos, dos sábios e assim por diante, do cristianismo. Isso pode ser bem mais difícil, pois nós nos aproximamos de casa. Mas todas as religiões, seja a cristã, a muçulmana, a hindu, a budista, são um movimento do pensamento que continua através do tempo, através da literatura, através dos símbolos, através das coisas feitas pelas mãos ou pela mente. E tudo isso é considerado religioso no mundo moderno. Para o conferencista que não é religioso, para o conferencista trata-se de uma forma de ilusão, de conforto, de satisfação romântica, sentimental, mas não real. A religião deve afetar o modo pelo qual vivemos, o significado da vida, pois só então há ordem em nossa vida. A ordem é algo totalmente desassociado da desordem.
vivemos em desordem. Isso é, em conflito, em contradição, dizendo uma coisa e fazendo outra, pensando de um modo e agindo de outro. Isso é contradição. Onde há contradição, que é divisão, deve haver desordem. E uma mente religiosa está completamente sem desordem. Esse é o funcionamento de uma vida religiosa. Não todo o contrassenso que está acontecendo com os gurus e suas idiotices. É extraordinário como muitos gurus vieram ver o conferencista. Alguns porque pensam que eu os ataco. Eles querem me persuadir a não atacar. Dizem que o que você está dizendo e o que você está vivendo são a verdade absoluta, mas não é para nós, porque precisamos ajuntar essas pessoas que não estão tão adiantadas quanto você. Vejam o jogo que eles fazem. Vocês entendem? Assim imaginamos porque alguns ocidentais vão à Índia. Seguem esses gurus, se iniciam, seja lá o que isso significa. Vestem roupas diferentes e pensam que são muito religiosas. Mas retiram-lhe as roupas, detenham-nos e indagam-nos, e eles são exatamente como vocês e eu. Assim, a ideia de ir para algum lugar para encontrar esclarecimento, de mudar o nome para algum nome sânscrito, parece estranhamente absurda e romântica, sem qualquer realidade. Mas milhares de pessoas estão fazendo isso. Provavelmente trata-se de uma forma de diversão sem muito sentido. O conferencista não está atacando, por favor. Vamos entender isso. Não estamos atacando nada, estamos apenas observando. Observando o absurdo da mente humana, como somos pegos facilmente. Somos tão ingênuos. Uma mente religiosa é uma mente muito concreta. Ela lida com os fatos, com o que está realmente acontecendo, com o mundo exterior e com o mundo interior. O mundo de fora é a expressão do mundo de dentro. Não há nenhuma divisão entre fora e dentro. Uma vida religiosa é uma vida de ordem, diligência, lidar com o que está realmente dentro de nós mesmos, sem nenhuma ilusão, de modo que vivamos uma vida ordenada e correta. Quando isso é estabelecido inabalavelmente, então começamos a indagar o que é a meditação. Talvez essa palavra não existisse no mundo ocidental, no seu uso atual. Até há cerca de 30 anos atrás, mais ou menos. Os gurus orientais trouxeram-na para cá. A meditação tibetana, a meditação zen, a meditação hindu, a meditação particular de um determinado guru, a meditação yogi, sentar-se na postura de pernas cruzadas, respirar, tudo isso que vocês sabem. Tudo isso é chamado de meditação. Não estamos denegrindo as pessoas que fazem isso. Estamos apenas observando como a meditação se tornou absurda. O mundo cristão acredita na contemplação. Eles se entregam à vontade divina, à graça e assim por diante. Acontece o mesmo no mundo asiático. Apenas eles usam palavras diferentes em sânscrito, mas é a mesma coisa. O homem procurando alguma espécie de segurança duradoura, de felicidade, de paz, e não a encontrando sobre a terra, na esperança de que ela exista em algum lugar. A procura desesperada de alguma coisa imperecível, a busca do homem pelo tempo incomensurável. Assim, devíamos indagar juntos profundamente o que é a meditação e se existe algo sagrado, santo. Não aquilo que o pensamento criou como sendo santo. Isso não é santo. O que o pensamento cria não é santo, pois está baseado no conhecimento. E como pode
qualquer coisa que o pensamento invente, sendo incompleta, ser sagrada. Mas em todo mundo adoramos aquilo que o pensamento inventou. Não há nenhum sistema, nenhuma prática, além da clareza de percepção de uma mente livre para observar, uma mente que não possui nenhuma direção, nenhuma escolha. A maior parte dos sistemas de meditação tem o problema de controlarem o pensamento. A maior parte da meditação, seja zen, hindu, budista, cristã, ou a do último guru, tenta controlar o pensamento. Pelo controle, você centraliza e traz toda a sua energia para um determinado ponto. Isso é concentração, o que significa que há um controlador diferente do controlado. O controlador é o pensamento, a memória, e aquilo que ele controla ainda é pensamento, que está vagando. Dessa forma, há conflito. Você está sentado, quieto, silenciosamente, e o pensamento vaga. Você é como um escolar olhar para fora da janela e o professor diz: "Ei, não olhe para fora da janela, concentre-se no seu livro." Nós temos que aprender o fato de que o controlador é o controlado. O controlador, o pensador, o experimentador nós achamos diferentes do controlado, do movimento, do pensamento e da experiência. Mas se observarmos cuidadosamente, o pensador é o pensamento. O pensamento criou o pensador separado do pensamento, que então diz: eu devo controlar. Assim, quando vocês percebem que o controlador é o controlado, vocês eliminam totalmente o conflito. O conflito só existe quando há divisão. Onde há divisão entre o observador, o que testemunha, o que experimenta e aquilo que ele observa e experimenta. Há conflito. Nossa vida está em conflito porque vivemos com essa divisão. Mas essa divisão é falaciosa, não é real. Ela tornou-se um hábito nosso, uma cultura nossa, um controle nosso. E nunca percebemos que o controlador é o controlado. Assim, quando percebemos esse fato, não verbalmente, não idealisticamente, não como um estado utópico pelo qual vocês têm de lutar, mas na realidade que em nossa vida o controlador é o controlado, que o pensador é o pensamento. Então, todo modelo do nosso pensamento sofre uma mudança radical e não há nenhum conflito. Essa mudança é absolutamente necessária se estamos meditando, porque a meditação exige uma mente altamente compassiva e, portanto, altamente inteligente, com uma inteligência que nasce do amor, não do pensamento astucioso. Meditação significa o estabelecimento da ordem na nossa vida diária, de modo que não haja contradição. Isto significa rejeitar todos os sistemas de meditação, de modo que a nossa mente seja completamente livre e sem direção, de modo que a nossa mente fique completamente silenciosa. Será isso possível? Porque ficamos a tagarelar interminavelmente. No momento que deixarmos esse lugar, começaremos a tagarelar. A nossa mente irá continuar para sempre ocupada, tagarelando, pensando, lutando e, assim, não há espaço algum. O espaço é necessário para que exista o silêncio, pois uma mente que está praticando, lutando para ficar em silêncio, nunca está em silêncio. Mas quando ela percebe que o silêncio é absolutamente necessário, não o silêncio projetado pelo pensamento, não o silêncio entre duas notas, entre dois ruídos, entre duas guerras, mas o silêncio da ordem,
Então, nesse silêncio, a verdade para a qual não existe nenhum caminho passa a existir. A verdade que é intemporal, sagrada e incorruptível. Essa é a meditação e essa é a mente religiosa.